Você provavelmente deve estar familiarizado com um sistema estelar de apenas uma única estrela. Afinal de contas, no sistema solar existe apenas o Sol. É claro que existem muitos outros corpos menores, como os planetas e asteroides, que o orbitam, mas em questão de estrela, nosso Sol está sozinho. E a humanidade, por muito tempo, pensou que assim eram todos os sistemas estelares, o que é muito intuitivo de se pensar, afinal de contas, olhando para o céu noturno, é isso mesmo que se parece. Mas, se olharmos através das lentes de um telescópio, podemos ver que muitas vezes as estrelas vagam pelo universo com companheiras. E é disso que teremos o prazer de apresentar a vocês hoje. Muitas vezes, na imensidão do nosso céu, duas estrelas podem aparentar estarem uma ao lado da outra apenas por coincidência, formando um par de estrelas que na verdade estão bem distantes no espaço. Este tipo de fenômeno foi observado pela primeira vez em 1617 por Galileu Galilei na constelação de Ursa Maior, descobrindo que uma de suas estrelas na verdade pareciam duas. Mas a primeira vez que o termo estrela binária foi realmente utilizado foi em 1802, quando observado pelo astrônomo e músico William Herschel. No entanto, atualmente esse tipo de estrelas são chamadas de estrelas duplas ópticas, que não são necessariamente estrelas binárias, ou seja, podem não estar próximas o bastante no espaço para se influenciarem gravitacionalmente e girarem em torno de um mesmo centro de massa. A estrela mais brilhante de um sistema binário é chamada de estrela primária ou estrela A, enquanto a de maior magnitude é chamada de estrela secundária ou estrela B. Mas agora, como um sistema binário é formado? Bem, com as estrelas fazendo seu caminho pela galáxia, pode acontecer de uma estrela muito massiva capturar gravitacionalmente uma estrela de menor massa que passava pela vizinhança, criando um par de estrelas binárias. No entanto, isso é um evento muito raro. Mais comumente, são formadas de uma mesma nuvem de poeira e gás que se colapsa muito próximo uma da outra, gerando um sistema binário ou um sistema múltiplo de estrelas. As estrelas binárias são classificadas em 4 tipos diferentes, correspondendo ao método de como são detectadas. Pode ser por observação visual, por espectroscopia, por astrometria ou até mesmo pela observação de mudanças periódicas em seu brilho. Veremos agora cada um desses tipos separadamente e com mais detalhes. Vamos começar com as chamadas binárias visuais. Este é um sistema que suas estrelas podem ser resolvidas visualmente pela observação ocular utilizando um telescópio. Muitas das estrelas brilhantes que vemos à noite, na verdade, fazem parte de um sistema binário visual, como por exemplo a estrela Alfa da constelação de Centauro, que faz um par binário Alfa Centauro A e Alfa Centauro B, separadas por uma distância um pouco maior que a distância do Urano até o Sol, orbitando uma a outra em um período de 80 anos. Antes de irmos para o próximo tipo estelar, é importante notar que um mesmo sistema binário pode ter mais de uma classificação. E além disso, as binárias visuais são uma classificação muito fluida, uma vez que, quanto melhores e mais potentes ficam os telescópios, mais estrelas binárias poderão ser resolvidas no óptico. A maior parte dos sistemas binários está muito distante para ser resolvido visualmente com os telescópios atuais, ou simplesmente estão muito próximas para serem resolvidas separadamente. Isso nos leva ao jeito mais utilizado para a detecção de binárias, analisando o efeito Doppler nas linhas espectrais provenientes da luz dessas estrelas. Os sistemas detectados dessa forma são chamados de binárias espectroscópicas. À medida que as estrelas se orbitam mutuamente, enquanto uma delas faz sua órbita se aproximando da Terra, a outra está se afastando e vice-versa, o que faz com que, por mais que nós não conseguimos ver este movimento, o espectro de luz combinado das duas estrelas se separa, à medida que as linhas espectrais da estrela que se aproxima são desviadas para o azul, enquanto as da que se afasta vão para o vermelho. Nestes sistemas, normalmente as estrelas estão bem próximas e com velocidades orbitais muito altas. Desde que o plano orbital das duas não esteja completamente perpendicular à nossa linha divisada, haverão pelo menos algumas componentes de suas velocidades radiais em nossa direção. E a análise das mudanças de posição das linhas espectrais pelo tempo pode nos revelar valiosas informações sobre a velocidade radial dessas estrelas. O primeiro sistema binário espectroscópico descoberto foi MISAR, na constelação de Ursa Maior
em 1889. Mizar já era conhecido por ser uma binária visual, mas observações futuras revelaram que, na verdade, tanto Mizar A e Mizar B também eram binárias espectroscópicas, formando então um sistema de 4 estrelas. Tais como os exoplanetas, as estrelas binárias podem estar em todo tipo de plano em relação à nossa linha divisada, e enquanto elas estão praticamente sem inclinação ao que vemos, acontece um fenômeno muito interessante. As duas estrelas então, ao fazerem suas órbitas, passam uma em frente da outra, bloqueando parcialmente ou totalmente a luz de sua companheira para nós. Esses tipos de sistemas são chamados de binárias eclipsantes. Ao fazermos um gráfico de luminosidade por tempo destes sistemas, podemos ver claramente duas quedas de luminosidade ao longo de um período, causado pelo eclipse de uma estrela na outra. Se as duas estrelas forem muito parecidas, as duas quedas de luminosidade serão muito semelhantes, mas se uma for muito mais luminosa, então serão bem diferentes, à medida que a estrela mais brilhante domina a luz total do sistema, deixando uma grande queda quando for ofuscada e apenas uma pequena mudança de brilho do sistema quando ela ofuscar sua companheira. O estudo do tamanho e das formas dessa curva de luz gerada pode nos revelar valiosas informações sobre as estrelas deste sistema, como suas massas, seus tamanhos, suas órbitas, seu período de rotação, suas temperaturas e até mesmo sua distância até nós. Existem alguns milhares de sistemas como estes conhecidos e em sua maioria também são binárias espectroscópicas, e algumas poucas até são binárias visuais. A primeira binária eclipsante detectada foi Algol, por John Goddard em 1782, e em 1889 Hermann Karl Vogel descobriu que Algol também é uma binária espectroscópica. Agora, por último, vamos falar de um dos tipos mais interessantes na minha opinião, as binárias astrométricas. Este tipo de sistema é composto de uma estrela visível que parece se movimentar em torno de um centro de massa invisível, como se dançasse sozinha no cosmos. Quando, na verdade, por meio do estudo do seu movimento aparente ao longo dos anos, que segue um padrão senoidal no céu, pode-se inferir a existência de uma segunda estrela no sistema, que, por ser menos brilhante ou menor, não conseguimos enxergá-la. Tal método de detecção se assemelha muito aos utilizados para encontrar exoplanetas massivos orbitando uma estrela. Com certeza, o exemplo mais notável que já tivemos deste sistema é nada mais nada menos que a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, Sirius, localizada na constelação de Cão Maior. Essa estrela era uma binária astrométrica até 1862, quando se pôde detectar, juntamente a Sirius A, que conhecemos, uma anã branca chamada de Sirius B. Sua companheira é da ordem de 100.000 vezes menos luminosa no espectro visível. No entanto, quando vamos para os raios-x, a Sirius B se mostra muito mais intensa, até mesmo ofuscando a estrela principal. A determinação da massa das estrelas é muito importante, pois assim podemos obter informações valiosas sobre elas. Há dois métodos principais para se obter as informações sobre as massas, e vamos apresentar agora amplos modelos matemáticos. O primeiro modelo é muito útil para a determinação da massa de binárias visuais, para as quais temos boas informações sobre a distância entre elas e a distância delas ao observador. Na imagem, as estrelas de massas M1 e M2 estão a distâncias A1 e A2 do centro de massa. Logo, o produto de M1 e A1 é igual ao produto de M2 e A2. Se D é a distância do observador até o sistema, temos que α1 é igual a A1 sobre D e α2 é igual a A2 sobre D. Por substituição, temos que a razão entre M1 e M2 é igual à razão entre α2 e α1. Note, porém, que se o plano de órbita não for perpendicular ao observador, o ângulo medido corresponderá a uma projeção. Isso pode ser corrigido por meio de um estudo da geometria do sistema. Considerando I a inclinação do plano, temos que as projeções medidas são α1 cosseno I e α2 cosseno I. Para o cálculo da proporção de massas, essa correção é inútil, pois é cancelada na igualdade. Porém, para aplicações da terceira lei de Kepler, o efeito da projeção é significativo. Assim, temos que a soma das massas é igual a 4π² vezes a distância entre as massas ao cubo, dividido pela constante gravitacional multiplicada pelo período ao quadrado. Interpretando a distância entre as massas de acordo com o ângulo da projeção, temos a seguinte igualdade. Para binárias espectroscópicas, como não conseguimos resolver suas componentes de forma individual,
é necessário buscar outra possibilidade. Para isso, utiliza-se a velocidade radial das estrelas, que pode ser medida pelo método Doppler. A velocidade estimada de cada estrela é encontrada pela igualdade velocidade radial é igual a velocidade vezes seno de I, ângulo de inclinação. Além da inclinação, a excentricidade E da elipse também pode variar as curvas de velocidade do sistema. Entretanto, sistemas de estrelas binárias espectroscópicas costumam apresentar órbitas circulares, facilitando a análise. Para órbitas circulares, temos que a velocidade equivale à razão de 2π a 1 sobre o período π. Assim, temos que a distância a entre as estrelas é igual ao período sobre 2π vezes a soma das velocidades. Substituindo na lei de Kepler, rearranjando e cancelando alguns termos, temos que a soma das massas é igual ao produto do período e o cubo da soma das velocidades, dividido por 2π vezes a constante gravitacional. É possível ainda adequar a equação para o caso de não conseguirmos medir a velocidade das duas estrelas. Caso consigamos medir apenas de uma, temos que m1v1 é igual a m2v2, de forma que nós podemos isolar uma das velocidades como v2 é igual a m1 sobre m2 vezes v1, que podemos substituir na igualdade encontrada. Com estrelas binárias girando uma ao redor da outra, eu fechei os olhos e quando abri fui pego pela sua gravidade. O que não falta na internet são poemas e romances ao longo de estrelas binárias. Mas, na verdade, a relação que uma estrela binária tem com a outra não é nem um pouco romântica. E às vezes pode ser até mesmo explosiva. No vídeo, podemos ver a representação de uma supernova tipo 1A. Esse tipo é o resultado de um sistema binário no qual uma das estrelas, uma anã branca, agrega massa de sua companheira. O acúmulo de massa na anã branca eventualmente atinge uma densidade crítica de 2 vezes 10 a 9 gramas por centímetro cúbico, resultando em uma fusão descontrolada de carbono e oxigênio. Podemos concordar que esse relacionamento é bem explosivo. Depois de presenciar o fim de um sistema binário, você deve estar se perguntando: mas como nascem as estrelas binárias? Ao que tudo indica, a resposta para essa pergunta é uma rosquinha. Utilizando dados captados pelo telescópio ALMA, uma equipe de cientistas identificou a estrutura interna de um membro da nebulosa do Cachimbo, o que nos dá uma boa ideia da formação de estrelas binárias. Na imagem, podemos ver que cada estrela é rodeada por um anel de gás e poeira, e eles, por sua vez, são rodeados por um disco maior. Isso sugere que as estrelas acumulam massa em 2 estágios. No primeiro, o disco maior transfere massa para cada um dos discos menores. No segundo, cada disco transfere massa para sua estrela correspondente. Um fato muito interessante sobre essa descoberta é que ela foi liderada pelo Dr. Felipe Alves, formado bacharel em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais.